Mas eu tô muito animada para esse tema de hoje. Na verdade, quando eu tava preparando a live, eu vi que eu poderia ter feito uma série de 8 lives só sobre o uso de história na educação. Então vai ser uma coisa introdutória, porque daí eu vou marcar outras, tá? Com certeza. Quando eu uso essa caneca, eu tenho que usar desse lado aqui, ó, pra fazer a propaganda, ó, Educaedes. Bom, então eu vou, antes de eu falar algumas coisas com vocês aqui, que eu programei falar, eu vou começar lendo uma história, tá? Então, é uma história de uma pesquisa, né, que eu sou muito fã do Luiz da Câmara Cascudo. Tem alguns livros dele sobre folclore, mitos e tal. E ele tem um livro, Contos Tradicionais do Brasil para Jovens, tá? Nesse livro tem várias histórias super doidas, mas várias, assim, todas são legais, mas tem umas que são realmente bem doidas. Mas todas elas foram contadas para ele, e aí ele escreveu, ele recontou escrevendo, né? Mas de pessoas de diversas partes do Brasil. Então é muito legal porque envolve alguns contextos mitológicos também que a gente tem no nosso país, né? E durante o meu mestrado, né, eu trabalhei com seringueiros que foram soldados da borracha no estado do Acre. E foi muito legal, porque assim, o meu objetivo era reconstituir de alguma forma as estradas de seringa e as práticas que eles realizavam, a sobrevivência na floresta e a questão da vida nordestina, né, do sertão nordestino que se desloca para dentro da floresta, que é um contexto totalmente distinto, né? Mas aí eu descobri, assim, todos os soldados da borracha, foram 12, né, que eu convivi durante um tempo ali, conversando, entrevistando, frequentando a casa deles e tal. Todos eles me contaram mitos ligada, né, de dentro da floresta. Então, o Mapinguari, o Caipora e outros. E assim, como realidade mesmo, sabe? Não é assim, eu ouvi falar, ou eu li num livro, né? Não, é assim, e a maior parte deles não nascidos no norte, tá? E tendo tido alguma experiência com esses seres aí, né? Que muitas vezes são trazidos nos livros como uma coisa até assim, fora da realidade, ou uma coisa antiga, uma coisa que não vigora hoje em dia, né? Só que eu vendo lá algo muito presente, e isso acabou dando um caminho até diferente lá para minha dissertação de mestrado, tá? Então eu gosto muito de quando eu leio livros, histórias que são de coisas relacionadas ao nosso país mesmo, eu me conecto muito, né? Embora que se a gente está falando também de alguns dos mitos clássicos, né, que fundamentam a nossa sociedade, né, ocidental, a gente não deixa de estar falando também da nossa história, tá? Ainda que sejam coisas muito antigas. Então eu vou ler, tá, gente? Vamos começar lendo. Hoje vai ter história aqui. O conto se chama, né, Os 4 Ladrões. Diz que era uma vez 4 ladrões muito sábios e finos. Num domingo de manhã estavam deitados, gozando à sombra de uma árvore, quando viram passar na estrada um homem levando um carneiro grande e gordo. Palpitaram furtar o carneiro e comê-lo assado. Acertaram um plano e se espalharam por dentro do mato. O primeiro ladrão foi para o caminho, encontrando o homem do carneiro e salvou-o. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor que mal me pergunto. Para onde leva esse cachorrinho? Que cachorrinho? Esse aí que está amarrado numa corda, bem bonitinho. Isso não é um cachorro, é carneiro. Repare direito. Estou reparando, mas é cachorrinho inteiro. Vigie o focinho, as patas, o pelo. É cachorro e dos bons. Separaram-se e o dono do carneiro ficou olhando o animal meio desconfiado. Adiante saiu o segundo ladrão. Deu as horas e foi logo entrando na conversa. Cachorro bonito! Esse dá para tatu e cutia. Focinho fino, bom para farejar. Perna fina, corredeira. É capaz de correr viado. Onde comprou o bicho? O senhor repare que não é cachorro, é um carneiro. Já o outro cidadão ali atrás veio com essa palucha para o meu lado. Bote os olhos direto no bicho.
Homem, desde que nasci que conheço cachorro e carneiro. Se esse aí não é cachorro, eu ando espritado. Eu ando espritado. Deixar de conhecer cachorro? O homem seguiu sozinho, mas não tirava os olhos do carneiro, quase convencido de que comprara o bicho errado. O outro ladrão apareceu e fez a mesma conversa, misturando os dois animais e ficando espantado quando o dono dizia que era um carneiro. Discutiram um bom pedaço e o terceiro ladrão espirrou para dentro do marmeleiro. O quarto camarada veio e puxou conversa, oferecendo preço para o cachorro, que dizia ser bom caçador de preás. Deu os sinais de cachorro de faro e todos encontravam no bicho que o homem ia levando. Assim que despediu, o dono do carneiro, que ia comendo o animal com os olhos, parou, desatou o laço da corda e soltou o carneiro, certo e mais que certo que o carneiro era cachorro. Os 4 ladrões que vinham acompanhando por dentro da capoeira agarraram o carneiro e fizeram dele um almoço especial. É muito legal essa história, eu gosto muito. Sim, aqui a imagem é melhor do que o YouTube, tá, gente? É o celular e a câmera do computador. No YouTube fica um pouco embaçado. Gente, vamos lá. Qual que é a moral que vocês poderiam dar para essa história se vocês lessem ela em sala de aula? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Qual que é a moral que vocês poderiam trazer para essa história em sala de aula? Uma das coisas mais legais de se usar a história é justamente a perspectiva da moral, né? Do que ela pode ensinar, né? Vamos ver quem vai postar aí, quem vai digitar aí. Caneca chique, né? Eu sou chique. O tema da live tá aí, ó. O uso de histórias na educação. As aparências nos enganam, nem tudo que parece é. Mentira dita muitas vezes acaba se tornando verdade. Eu acho que tá mais por aí, né? Porque era um carneiro, tá, gente? Era um carneiro. Só que eles queriam comer o carneiro. Eles queriam roubar o carneiro para comer. Então, eles fizeram ele acreditar que aquilo não era um carneiro, era um cachorro. Aí o cara soltou, ele não queria um cachorro, né? As mentiras que se tornam verdades. Ouvir a todos pode trazer complicações. Influência, né? Você perde quando escuta demais nas pessoas. Não duvide do seu conhecimento. Ter convicção daquilo que você defende. A força da voz dos outros. Não dê ouvidos a quem não é de confiança. Tô lendo aqui no Instagram, já vou ler no YouTube. Vamos aqui no YouTube. De tanto ouvir o conceito errado do animal, o homem acabou acreditando na mentira. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Uma mentira bem contada se torna verdade. Legal. Essas são possibilidades de moral que você pode trazer a discussão em sala e chegar numa síntese, né? Agora, realmente me parece muito mais isso. Assim, a pessoa tá diante dela com uma verdade. Aquilo é um carneiro. Mas aí um monte de gente fica dizendo, não, isso não é um carneiro, isso é um carneiro, a pessoa começa a acreditar que aquilo não é um carneiro, né? Mesmo que diante dela, às vistas dela, esteja óbvio que é um carneiro, né? Então, com eles, né? E procurar no dicionário, enfim, e tá travando, gente? Né? Então, é bem legal. Bom, vamos caminhando, vai ter outras histórias hoje. Essa história é desse livro aqui, Contos Tradicionais do Brasil, do Luiz da Câmara Cascudo. E tem outros contos muito legais aqui. Uns menorzinhos, mas assim, é uma leitura que vale a pena. Você vai ver que tem uns que estão super doidos, mas é bem legal. Destravou aí, gente? Voltou? Beleza. Então,
Em relação ao uso de histórias na educação, a gente pode utilizar histórias, né, de três formas principais, macros, tá? A gente pode usar na forma de leitura, na forma de escrita, ou a gente pode utilizar por meio da oralidade, tá? Então, a oralidade, a leitura e a escrita, ok? Nesse sentido, eu colocaria, tá, na oralidade também, tanto a gente narrando uma história, quanto, por exemplo, a apresentação de algum vídeo ou de um podcast, tá? Essas são as três formas macros de você trazer a história para dentro da sala de aula. Dentro da leitura, dentro da oralidade, como eu falei, é você narrando, ou uso de um vídeo ou de um podcast. Dentro de uma leitura, você pode realizar essa leitura na forma da leitura em voz alta, né? Ou seja, você vai ler o livro para os alunos, e aí é interessante que você vá mostrando imagens, se tiver imagens, enfim, você vai fazer a leitura. Isso acontece muito no contexto do ensino fundamental, né? Principalmente o ensino fundamental 1. A segunda forma é a leitura compartilhada, então uma hora um aluno lê, depois outro lê, depois outro, e assim vai compartilhando a leitura. E a outra forma é a leitura independente, que é o aluno vai ler sozinho, tá? E a leitura independente ela pode acontecer dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, tá? E vai ver como vai depender de como você vai organizar essa dinâmica, tá? A escrita, ela segue um padrão muito similar. No caso da escrita que você vai fazer, né, diante dos alunos, a gente chama de escrita modelada, ou seja, você vai mostrar para ele como fazer uma escrita. Você vai escrever, tá? Para ele assistindo você escrever, você tá modelando ali como se faz aquilo ali, tá? Bom, e tá travando aí para você? O pessoal tá falando que tá travando alguns aqui. A segunda forma é a escrita compartilhada, tá? Que é a mesma coisa, são 2 alunos ou 3 alunos que vão escrever juntos. E essa eu não aconselho que seja feita fora da sala de aula. Vão escrever em casa. Eu acho que isso não funciona muito bem. Agora, em tempo de aula remota, tudo bem, está sendo necessário, ok? Mas falando do ensino presencial, é claro que está sendo necessário, porque está todo mundo em casa, né? Mas, assim, em tempos de ensino presencial, o melhor é fazer a escrita compartilhada dentro de sala. E o terceiro formato da escrita é a escrita independente, tá? Então, é ele escrever sozinho mesmo, sem ser com um colega, ok? Então, essas são eu falei das 3 grandes áreas, as 3 áreas macros do uso de histórias, e depois delimitei. Hoje a gente vai falar mais sobre a leitura, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem a leitura, né, em voz alta, a leitura compartilhada, a leitura independente. Mas é importante a gente discutir um pouquinho mais essa ideia de leitura também, tá, gente? O que acontece? Muita gente acha que a leitura ela é uma forma passiva de aprendizagem. Tem até uma pirâmide, né, que mostra isso. Eu já até postei na Educaetos pra gente refletir, conversar sobre, né? Ver o que vocês achavam. Isso foi um post bem antigo, aí eu posso até repostar. E nessa pirâmide mostra, né, que quando você está lendo, você aprende menos do que, por exemplo, quando você está ensinando. E, de fato, eu aprendo muito quando eu estou ensinando, isso é uma realidade. Mas é porque existem tipos e tipos de leitura. Uma pessoa que é alfabetizada, não necessariamente, né, a gente pode dizer que ela é uma boa leitora, apenas porque ela é alfabetizada, tá? Porque existem classificações de leitura, e eu gosto muito da do Mortimer Adler, tá, gente? No livro do Como Ler Livros, tá? E é muito por influência dele também. Mas, assim, a ideia, a gente tem que saber que existem profundidades, níveis de alcance, né, de absorção ou de entendimento daquilo que foi escrito, né? E para que isso se desenvolva é preciso prática também, né? E é preciso ter isso como objetivo. Então, é muito diferente você estar numa leitura que é uma leitura só para se informar. Quando você lê uma revista, você lê um jornal, alguma coisa que você lê e você facilmente aprende aquela informação. É diferente de uma leitura de entendimento realmente, que você lê aquela vez, chega nem entende, tem que voltar, tem que pesquisar mais, tem que às vezes fazer perguntas, tem que ir em busca, né? Essa é uma leitura muito mais desafiadora, né?
Então, existe diferença nisso daí, tá? Existe diferença, por exemplo, se você está lendo um texto científico, se você está lendo uma literatura, né, um poema, enfim. Então, não é uma coisa tão trivial assim a leitura, né? E o que acontece muito no âmbito da escola é que a escola, na verdade, ela performa até bem, tá? Muitas escolas no processo de alfabetização. Se a gente for olhar as referências das escolas internacionais, elas performam muito bem. Elas têm, no primeiro setênio, né, da vida da criança, ali, quando ela, até os 7, no máximo 8 anos, eles performam bem, muito bem, fora daqui. Eles têm parâmetros que são bem legais mesmo para aferição da aprendizagem em termos de alfabetização. Mas depois disso, o contato da criança com a literatura, com a leitura, que é a continuidade do processo de alfabetização, que é justamente a capacidade de se aprofundar numa leitura e entendê-la realmente, né? De fazer inferências e interpretações e também de ter o ânimo, né? O interesse de buscar leituras ainda mais profundas e de diferentes tipos também. Isso é uma coisa que daí a escola já peca muito. E mesmo as escolas de referência internacionais, e mesmo as escolas internacionais no Brasil, justamente porque essa é uma coisa que se peca fora do país mesmo, tá, gente? Então, as escolas internacionais que vêm para cá, elas têm esses déficits também, né? Inclusive, essa é um trabalho que eu penso em realizar, uma área que eu penso em pesquisar em pós-doutorado, mas assim, fica muito evidente que por mais que a criança tenha passado por uma boa alfabetização, numa boa escola, com um bom método, com bons profissionais, ela não desenvolve realmente o gosto pela leitura. Ela escreve textos muito sintéticos, não quer desenvolver muito isso. E muitas vezes até o vocabulário é um vocabulário limitado. E um vocabulário limitado também é meio caminho andado para um texto limitado, né? Porque a gente precisa de repertório verbal que a gente adquire pela leitura e que reverbera na nossa escrita também. Então, o meu ponto aqui hoje, né, não é o uso de histórias no processo de alfabetização, tá? Ainda que eu tenha algumas críticas, por exemplo, a alguns livros que são utilizados, tá? Acho que é muito importante trazer alguns livros que já tragam mais essa questão da imaginação, da mitologia, com imagens que sejam imagens bonitas, imagens que provoquem esse encantamento, esse envolvimento e tudo mais. Mas eu quero falar muito mais dessa manutenção desse gosto pela leitura, desse gosto por conhecer histórias, tá? Tá travando aí? Estão falando aqui? Vou seguir. Porque, olha, meu marido é referência aqui, gente, não tá travando. Como ele tá aqui dentro de casa, é uma ótima referência. Porque se fosse a minha internet, estaria travando pra ele. Deve ser a internet de vocês aí, gente. Não tá fácil em tempos de quarentena, né? Mas aí, então, é muito mais da manutenção desse gosto pela leitura e a gente utilizar também as histórias como uma ferramenta para dar suporte na aprendizagem, tá? Ok? Então, por que, né, gente? Por que uso de leitura? Por que focar na leitura, independente se você é professor de língua portuguesa? Aumento do repertório verbal, esse é um ponto fundamental, né? Então, quando a gente tem acesso quando a gente lê, a gente vai adquirindo palavras ou expressões ou formas de dizer determinada coisa que a gente não sabia antes, né? Então, aumenta o nosso repertório verbal. Além disso, permite que a gente entenda mais, inclusive, dos nossos próprios sentimentos, da forma como a gente vê o mundo, né? Das situações da vida cotidiana. Porque a literatura apresenta a história viva, né? A história em movimento, com pessoas realmente, né? E com todos os seus dramas, enfim, seus objetivos, seu passado. Então, é uma forma da gente compreender melhor a gente também, né? E ter recursos para identificar a nossa própria vida, né? Para interpretar a nossa própria vida, né? Além disso, também a leitura é uma ótima ferramenta para a gente
entender a história, tá? Então, a gente quer entender a história, a gente não tem que acessar apenas livros de histórias. Até porque esses são muito secos, né? E também, muitas vezes não trazem um contexto tão bem especificado como um livro de literatura narra, tá? Então, o livro de literatura traz todo um contexto que nos facilita muito mais compreender determinadas épocas, tá? Além disso, né, a leitura, ela com o tempo, né, o uso da leitura, o uso de histórias, vai permitindo também que a criança, o jovem, o adulto, enfim, ele adquira uma voz que seja uma voz própria, tá? E não apenas um eco de vozes de outras pessoas. Então, ele consiga filtrar e interpretar aquilo que veio plantado ou aquilo que ele realmente construiu por ele, tá? Isso é muito importante, tá? Ele identificar, inclusive, esses processos de manipulação que existem, tá? E também de transformar essa montanha de fatos e de informações que a gente recebe o tempo inteiro, né? E transformar isso em conhecimento. Isso é um ponto muito legal, tá? Inclusive, em relação a essa coisa do eco, né, gente? Há uma história que eu recomendo muito para trabalhar isso da voz própria ou do eco. É esse livro aqui, ó, dos mitos gregos, tá? Aí, aqui, um dos mitos que eles contam é Eco e Narciso, é a história de Eco e Narciso. Eco é uma menina, tá? E o Narciso. Então, ao mesmo tempo, conta aquela história do Narciso tão conhecida, que ele ficou olhando para lá, né, pro rio e se admirando e tudo mais, mas conta a história também da Eco, né, que é bem legal. Então, é uma forma de ir trazendo reflexões também, inclusive, sobre o próprio... É uma meta-análise, né? Sobre por que a gente precisa ter uma voz própria e não um eco. Em vez de você já trazer a reflexão seca, assim, você pode trazer um mito, por exemplo, né? E aí ir discorrendo, né, essa história com a Odai, muito grata, com seus alunos, tá? E aí a gente tem diversos gêneros que a gente pode apresentar, né, de histórias aí dentro da sala de aula. A gente pode apresentar poesia, a gente pode apresentar uma peça de teatro, prosa, história mesmo, né? As próprias histórias podem ser livros de histórias. Livros de histórias não deixam de ter histórias, só que eles têm histórias de uma forma mais seca, como eu falei, né? Sem aquela vida dos personagens, tá? Então, e aí isso diferenciaria uma linguagem de ficção ou não ficção, tá? Então, o livro de história... ele é um livro considerado de não ficção, ok? E aí poesia, teatro, prosa, enfim, traria mais a perspectiva da ficção. A gente sempre coloca entre aspas porque, na verdade, existem autores que acabam seguindo um caminho que não é nenhum nem o outro, né? É uma mistura dos dois. Mas aí o que eu vinha dizendo, né, daquela pirâmide, que a gente coloca a leitura como uma coisa passiva, né? E aí o Mortimer Adler, ele mostra, né, que na verdade o leitor, quando ele está numa leitura, quando ele está absorto em uma leitura em concentração, em dedicação, em aprofundamento, aí ele faz uma associação com o apanhador do beisebol. Eu sei muito pouco de beisebol, mas em filmes americanos já vi lá, né, o apanhador fica lá com aquela mãozinha, né, o cara vai com aquele taco, e aí ele tem que apanhar a bola, né? Então a bola que faz curva, né? A bola mais forte, a bola mais fraca, os arremessos, né? Enfim, mais lenta, enfim, né? E ele precisa dominar saber, né? Pegar ou apanhar todos esses tipos de arremesso de bola, né? Enfim, dessas formas aí que eu falei, rápidas, lentas, com curva, enfim, tá? Então, na verdade, o leitor, ele é como esse apanhador, né? E esses tipos de bola poderiam ser aí os tipos de histórias, né? Como elas se apresentam, como elas existem, né? Como eu falei, poesia, teatro, prosa, história, enfim, tá? Então, e aí sendo assim, o apanhador, ele é um papel extremamente ativo, tá? Ele é extremamente ativo, porque é ele que vai ter que ir lá, no jeito dele, tentando entender, tentando interpretar, e parando, pensando e matutando, e vai buscar os recursos necessários para aprender aquilo que está sendo ensinado, tá? Então, eu vou até repostar lá
no Stories pra gente debater lá sobre isso, essa pirâmide, né? Coloca como o papel menos ativo. E de fato pode ser, mas existe uma leitura que é uma leitura extremamente ativa, que é essa de uma imersão profunda em algo que está além daquilo que você tem facilidade de ler e que exige um esforço, uma dedicação tremenda. E é fantástico, né, gente? Quando a gente passa por esse esforço, quando você começa a ler os gregos, isso acontece muito, tá? Você pegar um Platão para ler. Na verdade, isso acontece, por exemplo, quando você vai ler a Bíblia também, quem não tem prática, né? Eu passei muito por isso, tá? Então, assim, a leitura de gregos é uma coisa muito. Tem uma hora que você olha e você fala assim, que ele tá falando, né? Então você tem que ir rompendo isso, e isso é extremamente ativo. Então, quando a gente está falando de uma leitura ativa, a gente não está falando da leitura no molde de voz alta, o professor lendo para o aluno. E nem tanto de uma leitura compartilhada, a gente está falando muito mais de uma leitura individual, tá? De uma leitura independente, ok? Que pode acontecer dentro ou fora da sala de aula. Agora, essa leitura compartilhada, a leitura em voz alta, é sujeito ter uma passividade, tá? Que atrapalha, inclusive, na obtenção ali, no entendimento, tá, da história. Então, quando o professor faz uma leitura em voz alta, ele precisa ter alguns conhecimentos de contação de história. E não é apenas usar apetrechos e tal. Isso a gente usa mais com criança. Se você é professor do ensino superior, você não precisa usar apetrechos. Você até pode, mas você não precisa, né? Mas é parar, olhar, né? De repente fazer uma pergunta no meio da história, fazer um comentário, escrever alguma coisa no quadro, enfim. Eu fazia isso dando aula de climatologia. Na aula de climatologia, eu vou contar uma dessas histórias aqui pra vocês. Eu tava dando aula de climatologia, parava e contava a história de um homem que pulou, de um tal. Então, assim, mesmo uma disciplina que aparentemente, como é que você vai usar história numa disciplina como essa? Eu usava. E é possível, tá? Mas quando você está contando uma história, você tem que procurar ser um bom contador, mudar a entonação da sua voz, para que você facilite numa posição ativa daquele que está ouvindo. Senão dificulta realmente muito, tá? Ok. Beleza. E é muito legal, gente, porque existe uma necessidade de uma convergência entre o escritor e o leitor, tá? Precisa haver uma convergência ali, ou seja, que é o leitor captar aquilo que o escritor almejou passar, né? Por que uma pessoa levou, né, tirou o tempo dela para escrever uma história? Algum objetivo ela teve com isso, não é verdade? Então, e esse objetivo, gente, essa mensagem que ele queria passar precisa ser apreendida pelo leitor. Mas não é todo leitor que vai conseguir captar essa mensagem, porque ele precisa estar ativo e batalhar para essa apreensão, tá? Então, o nosso trabalho como professor, gente, é usar a literatura, né? Para a gente ter ganhos realmente com o uso de histórias em sala de aula, é a gente utilizar essa ferramenta tanto para ensinar melhor um conteúdo, para contextualizar o conteúdo, né? Como também para auxiliar os nossos alunos a desenvolverem o gosto por isso, né? E a força interna para vencer desafios de leitura, né? E para além da gente, da nossa presença. Isso é muito importante. Eu quero ler a história do clima lá. Gente, deixei o livro lá em cima. Será que eu corro lá rapidão? Vocês me esperam aqui? Pra eu pegar o livro lá rapidão. Nunca saí de uma live, gente. Deixa eu pegar lá rapidão, tá? Só um minuto, não foge não.
Gente, não achei. Não sei onde eu coloquei. Separei ele e não sei onde eu coloquei. Ai, que pena. Vou ter que ler em outra live, tá? Pra vocês. Desculpa. Mas é uma pena. É uma história tão legal. E aí eu ia mostrar exatamente como eu leio em sala. Ah, que dó. Mas ok. Vamos em frente, né? Então tá. Bom, e aí? Eu gosto muito de fábula, tá, gente? Eu uso muita fábula desde pequena. Eu utilizo fábulas. E uma vez, né, eu tava com uma turminha que eles estavam, assim, cheios de reivindicações, tá? E aí, eu, né, querendo ali auxiliar naquele contexto, e aí eu resolvi trazer uma fábula, que é uma fábula muito conhecida, uma das fábulas de Esopo mais conhecida, né? Fábula de Esopo, eu tenho esse daqui, tem várias versões, tá? Que é a reunião geral dos ratos, tá? Então eu vou ler para vocês aqui. Uma vez os ratos, que viviam com medo de um gato, resolveram fazer uma reunião para encontrar um jeito de acabar com aquele eterno transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um rato jovem levantou-se e deu a ideia de pendurar uma sineta no pescoço do gato. Assim, sempre que o gato chegasse perto, né, eles ouviriam a sineta e poderiam fugir correndo. Todo mundo bateu palmas, o problema estava resolvido. Vendo aquilo, um rato velho, que tinha ficado o tempo todo calado, levantou-se de seu canto. O rato falou que o plano era muito inteligente, que com toda certeza as preocupações deles tinham chegado ao fim. Só faltava uma coisa. Quem ia pendurar a sineta no pescoço do gato? A moral: inventar é uma coisa, fazer é outra. Então, o que eu trouxe com isso? Eu li essa fábula para eles e falei, ok, então é isso, né? Que vocês querem? A gente vai fazer uma reunião geral nossa aqui. Vocês estão cheios de coisas que vocês querem, então a gente vai fazer uma reunião geral e vamos botar para fazer as mudanças que forem coerentes. E aí é que se iniciou, né, a assembleia. E fiz isso como coordenadora também. Uma turminha de uma professora recente aí, ela teve essa situação, a gente fez esse movimento, só que aí vieram as aulas remotas, ela vai continuar depois com as assembleias. E tem uma coisa que eu gosto muito nessa fábula, que é o seguinte, você vê a galerona tendo a ideia lá, né? Deixa eu mostrar pra vocês a imagem, ó. A galera lá, batendo papo na reunião, né? E quem que vem trazendo um ponto sábio, né? Um ponto fundamental. Olha só. Um rato velho, ou seja, é o mais velho. Então, essa ideia de que uma pessoa mais velha, uma pessoa mais madura, ela tem um conhecimento maior para agregar. Então, esse é um ponto muito legal de trabalhar nessa fábula também, né? A gente entender e aceitar que uma pessoa mais velha, ela tem mais para contribuir, né? E que tinha ficado o tempo todo calado. Então, olha só, uma pessoa ponderada, né? Que é uma coisa, esse é um benefício também muito bom da maturidade, que é uma pessoa ponderada, que fala, mas no momento certo, não fica falando sem pensar, né? Fala no momento apropriado. Então, enfim, eu acho que é uma história bem rica, tá, gente, de falar. Eu ainda tô, assim, com a esperança de que eu tenha essa história que eu queria ler pra vocês, mas eu acho que não. Não tenho, não. Ela é digitalizada. Deixa eu concentrar aqui, senão eu esqueço o que eu tô falando. Então, essa é uma fábula muito legal, mas assim, além dessa, tem diversas, tá? E é muito legal também trabalhar as imagens, né? Ainda mais dependendo da idade, quanto mais novas, melhor ainda. Mas para todas as idades, as imagens são importantes, tá, gente? E aí, né, Bom, tem as fábulas de Monteiro Lobato, né? Que vocês também devem conhecer e tem algumas legais também, que vale a pena. De poemas, eu gosto muito desse livreto aqui, ó, da Cecília Meirelles, Ou Isto ou Aquilo. Na verdade, é um livro muito bom para alfabetização também. Tá? É muito bom para alfabetização. Mas ele não é só para essa idade, ok?
Começou a tocar o brinquedo do meu filho ali. Mas tem muitos poemas, enfim. Esse é um poema muito simplório, porque ele é utilizado para alfabetização. Mas tem... vocês podem pegar poemas profundíssimos, tá? Dependendo da idade, vocês podem pegar, enfim, trechos dos Lusíadas, enfim, vocês podem ir muito além, tá, gente? É só, assim, uma coisa bem... uma demonstração que eu tô querendo trazer aqui, tá? Essa daqui, a Moda da Menina Trombuda. Eu gosto muito dessa história, tá? Moda da Menina Trombuda. É muito simples. É a moda da menina muda, da menina trombuda, que muda de modos e dá medo. A menina mimada. É a moda da menina muda, que muda de modos e já não é trombuda. A menina amada. Então aí essa coisa da menina mimada, né? É a menina que dá medo, né? E a menina que não é... e é trombuda. E a menina que não é trombuda é a menina amada, né? E faz um joguete das palavras, né? Das sílabas, né? Que dá até um trava-língua. E muitas vezes você pega uma historinha dessa e você usa como se você estivesse querendo ensinar realmente a rima, né? O tipo de rima, ou no próprio processo de alfabetização, só que aí você está trazendo uma mensagem, né? Que pode ser relevante naquele momento, se você vê que as crianças estão muito agitadas, estão muito desobedientes e tudo mais. Da menina amada como a menina que não é trombuda, né? Então, e aí aproveita e passa a mensagem que quer passar. Então, ele é mais infantil, mas ele tem algumas mais desenvolvidas, tá? Mais longas, mas ele é mais infantil mesmo, tá? E aí, eu recomendo, assim, Fundamental 2 em diante, pegar alguns clássicos mesmo, tá? Um livro que eu gosto muito, gente, também, para mais velhos, é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, tá? Esse livro é bem legal, gente, do Desassossego, tá? O Fernando Pessoa, ele tinha, né, um contexto de depressão, então muitos dos trechos, são diversos pequenos trechos que ele escreveu. São bem, assim, tristes, até pesados e tudo mais, só que tem uns de muita profundidade, de análise sobre a vida, tá? Então, eu acho que sempre vale... eu nunca fiz assim, tá? Mas sempre imaginei fazer, assim, uma disciplina onde cada dia a gente sorteasse um desassossego. Mas eu acho que eu abrisse a página no Desassossego e lesse ele. Mas eu faria isso no ensino superior, tá? Então, por conta de que alguns desassossegos vão ser um pouco mais profundos mesmo, tá? Mas eu acho que vale muito a pena e gera uma discussão legal. São dicas, né? De coisas que eu já pensei. Tem um livreto, gente, que eu adoro. Cartas do Papai Noel. Esse é o livro do Tolkien. O Tolkien, ele a gente fala muito no Brasil Tolkien, né? Mas é Tolkien. Ele que escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit. Gente, eu vou falar pra vocês que eu não paro de pensar na história que eu queria estar lendo pra vocês. Tô aqui, assim, não paro de pensar onde eu posso ter deixado esse livro. Tô, assim, bem chateada com essa situação. Mas, enfim. Sim, dos Irmãos Grimm, com certeza, tá, gente? Tem aquele livro azul, o livro verde. Eu não trouxe aqui, mas são legais. Tem uma série de livros que são muito legais também, que esses livros, eles esgotam rápido, tá? Contos e poemas para crianças extremamente inteligentes, tá? É uma série muito legal também. Só que esse eu não tô com eles aqui, por isso que eu não vou mostrar pra vocês. Mas como a gente vai ter outras lives desse tipo, pra falar de histórias, eu vou mostrar. Mas vamos falar desse aqui. Então, o que é isso aqui, né? Ele escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit, vocês sabem, é um ser humano... não apenas um escritor, mas um ser humano, né, fantástico. Teve uma família bonita, casou-se, teve filhos. Além dele ter deixado um legado maravilhoso no universo das histórias fantásticas, que nos permitem um grande exame sobre a vida real, ele tem uma história muito legal de vida também, que vale muito a pena conhecer. E essas cartas ele escrevia para os filhos dele, como se ele fosse o Papai Noel. Tá? Então, isso eu achei fantástico.
E esse também, eu não apliquei isso em sala de aula ainda também, é um plano meu, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês, porque zero apego às minhas ideias, tá bom? Estamos aqui para compartilhar ideias. Mas, olha a ideia dele. Então, ele se torna o Papai Noel, né? E manda uma carta para os filhos dele todo Natal. Começou com o filho mais velho, aí foi chegando o outro, foi recebendo também. Um foi parando de receber, o outro continua recebendo, aí chega o outro, enfim. E assim foi. E o Papai Noel, ele vai contando, né, como é que é lá onde ele vive, como é que foi o trabalho, como é que foi o dia, enfim. E fala de um urso polar que tá sempre com ele, tá? O urso polar às vezes comenta também nas cartas. E depois ele vai inserindo ao longo das cartas, ele vai inserindo até outros personagens, tá? Gnomos, ursos. E aí, enfim, a coisa vai ganhando até mais corpo. E ele escreve com uma letra trêmula. Deixa eu ver se eu tô tentando achar uma imagem aqui. Aí ele começa até a contar uma história de que o Papai Noel, né, tava ali tendo que lidar com alguns trasgos. E que esses trasgos deixaram uma linguagem lá, um texto escrito, né? E ele decifrou esse idioma e ele mostra esse idioma em uma das cartas. Imagina você receber uma carta do Papai Noel todo Natal, assim, né? Um dia ele descobriram que era o pai dele, né? Mas assim, olha o imaginário, né? Aqui dá pra ver bem, olha só. Ele escreve com a letra trêmula, tá vendo? Como se fosse a letra do Papai Noel. Vocês estão vendo aqui? Então a gente pode pegar muita ideia na literatura, né, para nossa prática. Então o que eu pensei, olha, poderia haver, né, um personagem fictício, alguma coisa dentro da sala de aula, né, que poderia de vez em quando mandar cartas surpresas para os alunos, entendeu? Os alunos chegarem e ter lá uma carta embaixo da carteira ou dentro do caderno, alguma coisa que eles não esperavam, né? Então, e nessa carta, esse personagem pode justamente falar, né, alguma coisa que aquele menino tá precisando ouvir, mas que se você falar, não vai fazer milagre. Mas às vezes pela carta e pelo personagem, sim, né? Então, eu poderia começar contando uma história, alguma história que tem algum personagem, e aí é como se esse personagem, ele continuasse a existir dentro da sala, enviando cartas para aquela turma, né? Como se ele se tornasse real também, né? Uma forma de trabalhar esse imaginário. Legal, acho que sempre... É claro que assim, é importante conversar com a coordenação e tudo, né? Mas acho que pode ser um caminho muito legal de ir no ponto com as crianças sobre aquilo que a gente entende que as crianças estão precisando melhorar, tá? E eu penso em fazer isso um dia, mas ainda não tive a oportunidade de fazer. Mas sim, os comentários dos irmãos Grimm, eu acho eles muito bons. Tô muito chateada que eu não vou ler a história pra vocês. Mas vamos em frente. E aí, em relação ao como usar também, né, gente? O que eu gosto de fazer? Então, quando você coloca os alunos para lerem uma história, é bom vocês fazerem o máximo de uso dessa história. Então, uma forma de fazer o máximo de uso da história é o instrumento do portfólio, né? Que você vai ter perguntas norteadoras, alguns podem chamar isso, né? Antigamente, até no livro do Malbatarran, eu acredito que seria o que ele chama de um estudo dirigido, né? Perguntas que vão guiando, né? De pontos chaves no capítulo que você sabe, um ou outro, né? Que é legal eles focarem em algum tema, porque você já conhece o livro, se for o caso, né? Às vezes eles podem estar lendo livros que você também não leu inteiro. Isso pode acontecer, livros que estão ali na biblioteca da escola, né? Mas se for um livro que você passou para a turma toda ler, né? Um projeto realmente literário ali, aí você pode ter o portfólio indicando perguntas específicas para cada capítulo ou perguntas gerais que em determinado momento, depois de X e X capítulos, eles têm que responder e tal. Eles podem ter um diário para eles irem preenchendo o que eles estão entendendo da leitura, o que eles estão absorvendo da leitura, né? E você pode chamar frequentemente algum ou outro aluno para debater sobre isso. E, de novo, né? Você não precisa focar apenas não é só se você é professor de língua portuguesa, se você é professor de qualquer coisa, tá? E tentando vincular isso com a sua área do conhecimento. Isso que é muito legal. Então, se você não é de língua portuguesa, ainda que você possa trabalhar sim o vocabulário, vamos identificar essa ou essa palavra,
tá? É, você tem que conectar também com a sua disciplina, seja ela qual for, e aí você vai fazendo então esse processo, né? Uma vez lendo um livro, né, que ele comentava sobre a história do Robinson Crusoe, né, eu fiquei tendo uma ideia dentro da geografia, né, de trabalhar com os alunos como se eles fossem, que seria, né, se eles estivessem numa ilha. E aí, você estando numa ilha, e aí eu fui lá para a base, né, do que seria um olhar geográfico, a partir deles perdidos numa ilha, né. E aí, foi uma aula muito interessante, para a gente chegar na essência do que é a geografia. Isso já foi no ensino superior. E, então, a partir de uma história, eu me inspirei lendo um livro totalmente, assim, sobre imaginação, sobre imaginário, um livro que fala sobre imaginário. Ele citou esse livro, me deu esse insight, e aí eu apliquei isso em sala, e foi muito legal. Então, assim, vocês precisam ler também, entrar no universo da leitura, para que esses insights surjam. Mas se a gente fica lendo só livros de metodologia, isso, se a gente fica só lendo livro técnico da nossa área, essas coisas não se despertam muito, tá? A gente tem que fazer esse mergulho realmente na filosofia, na literatura, poemas. Eu vou falar pra vocês, o que eu menos leio é poema, tá? E é o que eu mais sinto que eu preciso... Francisco acordou. É o que eu mais sinto que eu preciso educar o meu olhar, né? É para a leitura de poemas. O meu olhar, eu digo assim, parece que eu tô falando de uma obra de arte, né? Mas a minha sensibilidade, tá? É isso que eu quis dizer. Então, eu tenho buscado isso. Para eu apreciar mais, compreender mais e poder também trazer isso mais, tanto para os meus filhos quanto dentro da sala de aula, tá? Agora, eu sou muito ligada a contos, né? Sou muito ligada à leitura do teatro também, eu gosto muito. Eu gosto muito de ler biografias. Gente, é uma das coisas que eu mais gosto de ler biografia, e eu acho que biografia é uma ótima ferramenta para se trazer em sala de aula, tá? Mesmo assim, biografia você vê o quê? Uma história de vida, de uma saga, né? De uma família e a forma como venceu, é muito legal, porque aí conecto demais, sabe? Tipo, eu me sinto fortalecida depois de ler uma biografia que eu já trabalhei em sala de aula, né? É do professor Aziz Absaber, que é o cara que escreveu Os Domínios da Natureza no Brasil. Ele é uma grande referência na geografia física e poderia ser mais valorizado ainda que ele seja da USP, né? Mas ele que fez... É uma série de livros. O que é ser isso, o que é ser aquilo, aí tem o que é ser geógrafo. E ele que o livro é sobre ele e é a biografia dele, é bem legal. Mas eu já utilizei biografias também de mulheres que ganharam o Prêmio Nobel na ciência. Tem um livro sobre isso, mulheres que ganharam o Prêmio Nobel. Só que são várias pequenas biografias, né? Mas já pensei em utilizar outros que eu não tive oportunidade. Porque, na verdade, eu tenho muitas ideias, né, gente? Só que na hora é o seguinte, né? A gente tem um monte de disciplina, tem filho, tem família, tem não sei o quê. Então, a gente tem que ir com calma. E eu vou inovando um semestre, no outro nem tanto. E vou aplicando, né? Mas, assim, de uma forma com profundidade, para não ficar... solto, né? E eu não poder fazer um acompanhamento. Mas aí vou sempre compartilhando aqui quando for vindo, né, ideias, ok? Vamos ver aqui. A tela tá invertida. Não, gente, é o seguinte. O Instagram, ele faz isso, porque é pelo selfie, tá? Não é culpa minha, não. Só que no YouTube não, no YouTube ele não é invertido, mas o Instagram ele tá usando a câmera da frente do celular, entendeu? Ele não tá usando a câmera de trás. Então toda pessoa que faz live, na verdade, fica espelhado. Não tem jeito não. Isso é legal. Alguém falou aí, tá? Então, olha só, gente, como é que eu leria, tá? Uma história como é que eu leio para o meu filho e como eu leria para crianças. Inclusive, é assim mesmo, e meu filho, quando a gente começa a ler um livro que ele já conhece, né? Por exemplo, tem um que eu adoro ler para ele dormir que chama Good Night Moon. E ele já tem no português, Boa Noite Lua. Aqui tem vários detalhes, então eu gosto daquele livro. Aí eu já começo, ele é escrito pela Margaret Ailey Brown. Tem nem 3 anos. E os desenhos é do Clement, aí ele Heard.
né? E aí eu apresento tanto quem é o autor quanto quem é o ilustrador. Agora mesmo que eu tô com a Afetos, né, uma editora, e eu vou publicar as minhas histórias, eu tenho uma ilustradora que é uma amiga minha e ela merece ser valorizada, né, gente? Porque os desenhos dela são lindos e vão dar toda a beleza pro livro, não é verdade? Então, você começa apresentando, esse aqui é um livro de várias histórias, mas imagina que fosse uma só, né? Bom, então o nome desse livro, né? Primeiro você pode, antes de falar do nome, o que vocês estão vendo na capa? De que vocês acham que é esse livro? Né? O que vocês estão percebendo aqui e tal? Ah, beleza, mitos gregos, é isso aí. Esse é o nome, ok, beleza. Então, é um livro do Eric, né? Kimmel, né? E os desenhos do Pep Montserrat, tá? Então, acho que vale a pena. Não sei se eu não vejo necessidade de falar do tradutor, mas realmente não vejo, mas você pode falar também, tá? E aí é o autor e o ilustrador, e você vai valorizando isso, né? Isso é legal. E aí começa, né? E vai sempre interagindo. Uma forma de segurar, gente, também, isso é um detalhe, mas se você vai mostrar as ilustrações, segure assim, ó. Estão vendo a minha mão? Ó, é assim. Que daí fica fácil de você passar, ó. Tá vendo? E de todo mundo enxergar. E aí você vai passando pela sala e mostrando para todo mundo que tá na sala. São detalhes, né? Mas que eu fui ganhando facilidade de trabalhar com texto dessa forma. E trabalho muito, tá? Trabalho muito. Eu tenho uma colega de trabalho que ela todo início de aula, ela trabalha com poema. Seja quando ela tá dando uma aula mesmo ou quando ela tá formando professores. Também trabalho com formação de professores. Acho isso muito bonito. Todo meu início de aula tem uma pergunta. Tá? Ela trabalha com poemas, eu acho muito legal. Gente, eu tinha separado isso, além da história, que eu não consegui ler, porque o livro desapareceu, mas eu vou ler na próxima. A gente vai ter uma próxima live sobre histórias, eu vou ler, eu prometo, porque eu agora encasquetei com esse negócio. Deixa eu ver se surgindo perguntas aqui. Lendas, eu adoro lendas também. Não, na verdade, a primeira que a gente leu, né, gente, é como se fosse lenda. São contos, né? Mas não é bem uma lenda, porque não falou de é um conto, na verdade. Não falou de nenhum animal, de nenhum bicho, ou de nenhum ser, né, antropomórfico, enfim, lendário, né? Mas aqui tem algumas lendas, tá? Aqui tem. E uma coisa muito legal é vocês trabalharem também, dependendo da disciplina, do momento que tiver, né? Qual foi a jornada do herói do livro, né? Isso é muito legal, de identificar essa jornada dele. O que foi que ele fez qual que era o drama que ele vivia, até onde ele chegou, naquela dor, naquele sofrimento, o que fez ele despertar, né? E como ele conseguiu superar. Isso é muito legal, porque daí a gente vai conseguindo trazer isso para nossa vida também, né? Para nossa transformação, para nossa mudança, para nossa melhoria, né? E são detalhes, gente, que deveriam estar na nossa formação básica como professor, né? Nossa formação inicial lá na faculdade e também na formação continuada. Então, aqui na Educaet, o que eu venho tentando fazer é dar essa formação continuada de alguma forma, esse suporte pelas minhas próprias vivências como professora e como gestora, né? E sempre me colocando em situação de aprendizagem, né? Então, por exemplo, a gente está com um workshop de metodologias ativas aí 4.0 que vai começar daqui a quase 2 dias só, né? Falta pouco, né? E aí, ele já foi reformulado, né? Esse workshop, a primeira versão dele foi em abril do ano passado e ele já está totalmente diferente, porque daí eu vou vendo também, eu também vou me desenvolvendo, vou crescendo e vou vendo formas melhores de comunicar, né? Então, essa série de lives também é uma forma de ir preparando para esse workshop, mas o workshop foi feito com muito carinho também. Eu compartilhando como se fosse uma estrutura de um método que eu fiz, como se fosse, não, é uma estrutura de um método para gerar engajamento em sala de aula, que você pode usar todas essas ferramentas que eu vou falando nas lives e compor dentro desse método. Eu tinha muita resistência de fazer um método, né, no sentido de fechar, mas a forma como eu o construí deixa bem aberto para que cada um construa a sua identidade, a sua autenticidade. Mas são 4 passos, né, que eu vou explicando ali para você ter o engajamento em sala de aula, acabar com a indisciplina e poder utilizar ferramentas dessa com segurança, né? Porque é muito difícil a gente querer utilizar alguma coisa diferente em sala de aula se a gente não tem o domínio da turma, né? Porque
dá aquele medo de que vai virar o caos, né? E é sujeito a virar mesmo, né? Então, tem algumas coisas que precisam ser feitas para que isso... para que facilite esse processo mesmo, né? E é muito importante, gente, quando a gente tem uma formação cultural, sabe? Quando a gente também vai em busca de ler clássicos, vai em busca de ler literatura mesmo, quando a gente vai em busca de ler poemas, assim, na live do Rui Fabiano ele falou muito disso, né? A gente consegue trazer para os nossos alunos referências que ele não vai ver nas bancadas de cima da livraria, entendeu? Coisas que realmente têm profundidade, coisas que realmente educam, ensinam. E é isso que também é muito legal de se utilizar histórias em sala de aula, de trazer coisas que eles não acessariam com facilidade, né? Porque as coisas antigas, elas são preciosas, além de que elas vêm com um português que vale muito a pena apresentar, que é um português mais rebuscado, né? É um português mais bem escrito mesmo, tá, gente? Mais belo, mais poético. Eu não sei vocês, mas pra mim é uma das línguas mais bonitas que existe, tá? E não é porque... Ou é porque é a minha língua materna, mas... tem as línguas famosinhas, né? As línguas latinas famosinhas, italiano, né? Que é belíssimo mesmo, mas enfim... o francês, que fala com biquinho, não sei o quê. Mas assim, pra mim, o português... Eu acho lindíssimo. E um português bem escrito, nossa, é música, é música. E eu sou uma pessoa que também gosto muito do espanhol, que inclusive é uma língua que muita gente fala que não é bonita e tal, não sei o quê, mas eu gosto muito. Pra mim, o espanhol ele vem acompanhado até de uma memória, não sei nem explicar, né? Eu nunca estudei muito espanhol e tenho muita facilidade pra falar, é como se eu sempre soubesse, assim, mas falo muita coisa errada, né? Porque eu preciso estudar. Mas é isso, gente. O Instagram tá me mandando embora em 30 segundos. Eu espero ter despertado para vocês esse gosto por uso de histórias em sala de aula. A gente vai ter live amanhã, às 7h03 da manhã, tá, gente? Para falar sobre a última parte do livro do Malba Tahan. Então, 7h03 da manhã, eu quero todo mundo acordado comigo lá pra gente terminar o livro do Malba, tá bom? Gente, vamos juntos humanizar a educação? Até mais!